Investimentos em ações ou fundos de ações? Será que é interessante quando a bolsa está em queda? É a pergunta enviada aqui pelo Nilo Garcia Américo para o Serbase Responde, que ele pergunta de forma bem objetiva. Fundos de investimento em ações são vantajosos com a bolsa em queda? Bom, Nilo, poderia responder para você com uma palavra, que é não. Mas vamos explicar melhor por que não e em que situações que os fundos de ações podem nos trazer oportunidades quando a bolsa está em queda. Se você entender o funcionamento de um fundo de ações, você vai perceber que raramente você terá algum bom desempenho com o cenário de bolsa em queda, porque um fundo de ações ele não investe em uma, duas ou três ações que são oportunas para aquele cenário. Normalmente a estratégia de um fundo de ações é uma estratégia de longo prazo, uma estratégia para vencer e atravessar vários cenários de alta, cenários de baixa, e normalmente o que o gestor de um fundo de ações faz é montar uma carteira diversificada com um grande número de ações, com ações que têm correlação negativa no seu comportamento. Opa, o que é correlação negativa? São ações que têm comportamentos opostos em diferentes cenários. Por exemplo, se a bolsa está em alta, há uma tendência de o câmbio cair. Então, se eu tenho na minha carteira ações de empresas que são do varejo nacional, que lucram com o crescimento da economia nacional, certamente eu terei também empresas com algum tipo de prejuízo relacionado à queda no câmbio. Por exemplo, uma empresa exportadora, que não tem vantagem competitiva quando o dólar está mais barato. Por outro lado, empresas importadoras terão vantagens. Então, uma carteira de um fundo de ações tem ações de empresas que são importadoras, exportadoras, empresas que têm relacionamento com a moeda local, relacionamento com o mercado internacional, empresas que se beneficiam de uma alta no preço dos combustíveis e outras que vão se beneficiar quando os combustíveis estão mais baratos. Enfim, o que compõe uma estratégia de um fundo de ações é exatamente uma certa neutralidade em relação a diferentes cenários. Com isso, você vai ver que ao longo do tempo haverá fundos de ações que vencem melhor as crises, enquanto outros fundos de ações se beneficiam ou se desempenham melhor quando a economia está em alta. Então, na prática, quando eu tenho uma carteira composta por dezenas de ações, se o índice Bovespa, que tem lá 70, 80 empresas mais negociadas no mercado, se esse índice Bovespa está em baixa, é muito provável que meu fundo de ações também esteja em baixa. Os bons fundos de ações são aqueles que perdem menos quando a bolsa cai e são aqueles que ganham mais quando a bolsa sobe. E isso mostra a qualidade do serviço de gestão daqueles que representam seus interesses como gestores dos fundos. Na prática, você não vai investir num fundo de ações só quando tiver certeza que a bolsa estará em alta, porque quando essa certeza acontecer, muitas pessoas já terão investido nesse fundo de ações tempos antes e estarão lucrando com a recuperação da bolsa. O que você tem que entender é que um fundo de ações ele vai fazer parte da sua carteira em qualquer momento da economia, às vezes mais, às vezes menos. Se você preencher a sua avaliação do perfil de investidor lá no seu banco, na sua corretora, banco digital, banco de investimentos, normalmente o seu perfil de investidor vai dizer que você, sendo conservador, moderado ou arrojado, vai ter que ter alguma parte do seu investimento em ações, seja num fundo de ações, seja num fundo moderado. Mas o perfil de investidor diz que você tem que investir pelo menos uma pequena parte. Por quê? Essa pequena parte, digamos que você tem um perfil conservador, moderado, essa pequena parte, ela não vai ter a função de te deixar rico, de multiplicar valores da sua carteira. Imagina que você tem lá 100 mil reais e 5% da sua carteira, 5 mil reais, estão num fundo multimercado, que tem parte do dinheiro em ações, ou num fundo de ações, que tem todo o seu investimento em algum tipo de empresa. Essa pequena parte serve como um termômetro para te incomodar quando surgir a oportunidade. É isso mesmo que você ouviu, para te incomodar. Imagina que você tem 5 mil reais num fundo de ações, você espera ganhar com esse dinheiro, mas você vai olhar o seu extrato no fim do mês e aqueles 5 mil se transformar em 4.500. Uma queda forte na bolsa. Qual que é a reação nesse momento? Tirar o dinheiro da bolsa? Não, é perceber que aquilo que você comprou por 5 mil reais está valendo agora 4.500. Que se você resgatar agora, irá perder. Mas também que se você investir mais agora, você irá comprar a um preço mais barato do que você pagou quando investiu 5 mil reais. Então, essa é a função do termômetro. Chamar a atenção para a oportunidade. Diante da oportunidade, você consultar o seu especialista em investimentos, pode ser o gerente do banco, pode ser o assessor de investimentos, aquele que te orienta no processo de investimento, e percebida a oportunidade, você vai desequilibrar a sua carteira por um tempo, migrar uma parte maior dos seus investimentos para essa oportunidade que ficou barata e acompanhar de perto a sua carteira, já que você está numa situação desequilibrada. Você tinha que ter 5% da carteira num fundo de ações segundo a sua avaliação de perfil de investidor. Você está colocando 10, 12, 15, 20. Está errado?
Não, se você constatou a oportunidade, não está errado, mas estando fora do equilíbrio, recomenda-se que o nível de atenção seja mais elevado. Então, respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, Nilo, bolsa em baixa, você deve investir no fundo de ações? A resposta é que sim. Se você não tem certeza da recuperação do movimento de alta da bolsa, será uma pequena parte. Quanto maior a certeza de que a oportunidade está firme, por exemplo, se a bolsa cair mais, maior é a certeza que você está comprando a um preço interessante. Então, quanto maior a certeza de que está barato, maior a certeza de que há um processo de recuperação pela frente, maior vai ser a concentração. Por isso, o histórico de bolsa em baixa não deve dizer muita coisa para você. Ele serve sim para dizer se está barato ou não e para te convidar a fazer aportes adicionais para que você eventualmente aproveite um cenário de recuperação da economia. Tá claro? Sucesso em seus investimentos, sucesso em suas escolhas. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha.